Os melhores quadros da igreja hoje não conseguem os postos de decisão. Os postos de decisão estão sendo tomados, uma boa parte deles, tá? Uma boa parte por esses grupos que se infiltraram e que estão trabalhando para corroer a sã doutrina. É isso que está acontecendo. Por isso que eu falo, você coloca nos postos chaves de quem tem poder de decisão, e a revolução acontece de cima para baixo. A revolução está acontecendo de cima para baixo e criando uma enorme dificuldade na base dos sacerdotes que têm amor à sã doutrina e quer vivê-la, porque de cima para baixo estão vindo medidas que geram conflitos, geram angústias, geram sofrimentos, geram embates, mas só que o aparelho está nas mãos daqueles que decidem. Então, para a gente tentar finalizar essa ideia que a igreja, pelo que a gente pode colocar aqui, ela foi contaminada, né? Parte dessa liderança foi contaminada e parte dessa liderança espalhada pelo mundo todo e também aqui na América do Sul, América Latina, tem contribuído por um avermelhamento na nossa América do Sul aqui. Eu pergunto para ti, professor Hermes, e o Papa, e os líderes, né, verdadeiros cristãos, eu poderia colocar dessa maneira, isso com certeza o primeiro Papa, Pedro, ou Deus, Jesus lá do céu, não deve estar nada contente com isso daí. Vai haver uma cobrança. Você acredita que com essa contaminação na Igreja Católica, onde as ovelhas estão sendo levadas ao abatedouro, a cobrança disso vai ser uma cobrança muito forte, não vai? Então, a pergunta que eu faço é, em cima desse cenário, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista de liderança humana aqui da Igreja Católica na Terra, as pessoas estão assistindo isso, não tem poder, né? Eu falo, logicamente, o próprio clero, né? Para mudar esse cenário, não tem ranger de dentes lá dentro de Roma? Então, isso aí, a gente teria que fazer uma live assim de 2 horas, assim, 3 horas, assim, só para poder começar a pontuar algumas coisas. Mas o que acontece? Lembra que eu falei dessa questão do aparelhamento, de você Sim. colocar pessoas-chave nos postos de decisão? Isso aconteceu desde o Vaticano II até hoje, acabou como consequência. Não sobrou nenhum justo, não sobrou nenhum santo. Sim, mas os justos e santos, hoje, tem na igreja que a gente tem visto, eles não ocupam os postos de decisão. Tem dificuldade. É isso que está acontecendo. Na prática, o Betete, está acontecendo o seguinte: os melhores quadros da igreja hoje não conseguem os postos de decisão. Os postos de decisão estão sendo tomados, uma boa parte deles, tá? Uma boa parte por esses grupos que se infiltraram e que estão trabalhando para corroer a sã doutrina. É isso que está acontecendo. E aí, você tem também uma outra parcela daqueles que não são não são os infiltrados, tá? Mas que tem medo de se posicionar. São os omissos. Também você tem muitos sacerdotes, por exemplo, que não são infiltrados, mas não se posicionam de medo de retaliações, e acabam sendo coniventes pela omissão do que está acontecendo. Eu vou contar um fato que eu já contei no meu canal, e tive essa semana até no canal do professor Alexandre Costa, fiz uma live extensíssima de quase 2 horas, mais de 2 horas falando sobre isso, mas eu vou trazer um fato só, que depois a gente poderia até marcar uma outra live aí para trazer mais informações a respeito, tá? Isso, eu vou contar esse fato, o tempo não vão ter tempo para poder esticar com a coisa, mas só para dar um pontapé inicial aqui nessa questão. Você veja, olha só, vou contar um fato que eu já contei, já escrevi artigo a respeito, etc. Eu estudava na PUC de São Paulo
estudei na PUC, aliás, eu estudei na PUC de São Paulo e na PUC do Rio de Janeiro. Então, eu sou filho da PUC 2 vezes, né? De São Paulo e a do Rio, que são ninhos, mas ninhos de esquerdistas ali. Nossa Senhora, tudo que você pode imaginar sabe, dessa mentalidade é PUC, tá? E por aí afora. Então, mas eu estudei na PUC de São Paulo, né? E ali pertinho da PUC, nos corredores da PUC, tinha um cartaz escrito assim, faziam aquelas propagandas de cursos, tá? E eu vi uma propaganda de um curso de grego, né? Curso de grego. E eu peguei e falei, nossa, que bacana, eu vou fazer grego. Eu sempre quis estudar línguas clássicas, aquela coisa latim, grego, etc. E tinha alguns horários na PUC, que um horário livre, sabe? Aulas assim, você tinha uma aula livre, depois vinha outra. Então, naquelas brechas ali, eu falei assim, deixa eu ver, dar uma olhada. E o curso era pertinho ali, na Rua Atibaia, era pertinho ali da PUC, dava para ir a pé. Cheguei lá, me inscrevi no curso, e também lá tinha, assim, às vezes, uma aula, depois tinha 2 aulas vagas, depois tinha uma última aula, e eu tinha que esperar essa outra aula para fazer a conclusão. E eu ia na biblioteca desse convento dos dominicanos, que fica na Rua Atibaia. E lá no convento dos dominicanos, eu não sabia, morava o Frei Beto. Frei Beto, que é amicíssimo do Lula, né? Foi inclusive assessor especial do Lula no seu primeiro mandato, tá? E praticamente o Lula se fez líder junto com o Frei Beto, inclusive biógrafo do Fidel Castro e tudo mais, teologia da libertação. Não sabia, eu fui lá estudar grego, tá? E ele estava lá na biblioteca. Aí eu comecei a estudar, enquanto eu esperava ali na biblioteca, eu fui vendo os livros que lá tinha, e eu falei, nossa senhora, lá tinham, não, nossa, que expressão mais, eu fui ver os livros que lá estavam na estante, e era só Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Comblan, toda aquela literatura vermelha. E eu questionei o Frei Beto, assim, nossa, Frei Beto, isso aqui não tem nada a ver com a doutrina católica, entendeu? Isso é uma outra literatura que se diz católica, se diz igreja, já fazia parte dessa infiltração, tá? E aí a gente conversou algumas vezes durante essa minha estada lá na biblioteca, e ele tentou fazer aquele proselitismo já conhecido, né, da esquerda, pai, etc., e eu crítico, tá, de uma série de coisas em relação ao que eles estavam difundindo em publicações, em revistas, em tantas revistas dentro da igreja, aquela coisa toda, aquela mentalidade revolucionária, etc. E aí ocorreu um fato curioso, isto era mais ou menos 93, 94, 95, esse período aí, 96, o Frei Henrique Cardoso estava no seu primeiro mandato como presidente da República, e um dia o Frei Beto, numa daquelas conversas ali, na Biblioteca dos Dominicanos, por conta de eu estar fazendo grego, ele disse que ele tinha 2 convicções. Veja bem, Fernando, eu escrevi um artigo sobre isso, ele tinha 2 convicções, isso 90, como eu te falei, 93 a 95, 96, por esse período, no começo do mandato do Frei Henrique. O Frei Henrique era presidente já, e em relação a Lula, em relação a PT, em relação a esse projeto de poder, etc., o Frei Beto me disse que ele tinha 2 convicções de que eles, isso que eu achei interessante, ele usou a expressão eles, ele estava se referindo a esse grupo de poder, tá? De que eles, da América Latina, eles fariam Lula presidente, isso ele não tinha dúvida nenhuma que Lula seria presidente. Repito, a gente estava no primeiro mandato do Frei Henrique Cardoso, ele já tinha essa absoluta convicção, e de que eles, tá, fariam um Papa latino-americano. Então, isso me chamou muito a atenção, tá? E, inclusive, ele me disse na época que um dos bispos que estavam trabalhando firmemente nesse projeto era o Dom Cláudio Umes, que também amigo de Lula, faleceu agora recentemente, tá? Então, vocês vejam, estava se preparando, sim, um Papa latino-americano, deles, que viesse dessa vertente da teologia da libertação, que na Argentina eles chamam de teologia do povo, tá? Que é uma das vertentes da teologia da libertação, e outras correntes modernistas da igreja, com o seu ecumenismo e tantas outras coisas mais. Então, já estava se trabalhando, sim, para se fazer um Papa latino-americano, e eles conseguiram, em 2013, colocar um deles lá, esse é fato. E você veja, vou dar um exemplo simples, tá? Um exemplo simples. O Papa Bento XVI, ele fez aquele motu próprio
Summorum Pontificum. Esse fato foi interessante, porque com a Summorum Pontificum, ele abriu espaço para as celebrações da missa chamada missa tridentina, a missa do rito romano, em latim, tá? Que foi instituída por São Pio V, tá? No século XVI, e que o próprio Papa São Pio V, grande Papa São Pio V, chamou a missa do rito romano de missa de sempre, a missa de sempre. Ela é chamada tridentina porque faz referência ao Concílio de Trento. E aí o Papa Bento XVI, então, em 2007, com a publicação do Summorum Pontificum, abriu espaço, então, para a celebração da missa tridentina, e ocorreu um fato curiosíssimo, tá? Que começou a vários grupos surgindo, tá? Em várias paróquias, em várias dioceses, de muitos jovens aderindo à missa tridentina. Então, foi uma coisa assim bonita até, você viu um crescente, um interesse crescente pela missa tridentina. E aí o Papa Francisco, agora recentemente, tá? Dentre várias iniciativas em sintonia com a mentalidade revolucionária, em sintonia, sim, com a mentalidade revolucionária e modernista dentro da igreja, corrosiva da sã doutrina em vários aspectos, inclusive pelas suas expressões ambíguas, que dá margem para, interpretações, que acaba destoando, e etc, etc. Ele publicou agora um motu próprio, Traditionis Custodes, praticamente na prática, inviabilizando, cerceando e até proibindo a missa tridentina dentro da igreja. Então, você veja, por isso que eu falo, você coloca nos postos chaves de quem tem poder de decisão, e a revolução acontece de cima para baixo. A revolução está acontecendo de cima para baixo. E criando uma enorme dificuldade na base dos sacerdotes que têm amor à sã doutrina e quer vivê-la, porque de cima para baixo estão vindo medidas que geram conflitos, geram angústias, geram sofrimentos, geram embates, mas só que o aparelho está nas mãos daqueles que decidem. E é essa situação que nós estamos vivendo. Como isso vai prosseguir? Bom, não sei, mas eu tenho esperança como católico, como cristão, de que a verdade do evangelho vai prevalecer, tá certo? E de que esses que estão espalhando a cisânia por dentro, tá? Os lobos que aí estão, tá? Que tomaram conta dos galinheiros e tantos, vão só sobrar, tá? Seja ainda no nosso tempo, ou seja depois, a história será muito severa lá na frente, quando olhar para esse nosso tempo e ver, tá? O que fizeram com as instituições que deveriam proteger as pessoas, né? O bom pastor é aquele que vai atrás, que cuida das suas ovelhas, mas não na palavra bonito, mas na prática. E muitos dos pastores que estão não têm sido bons pastores, mas infelizmente têm sido lobos que estão devorando as ovelhas. É isso que está acontecendo, mas eu tenho firme esperança de que esse quadro será revertido com a ação de leigos conscientes, cristãos verdadeiros, que façam contraponto a isso para vicejar o verdadeiro evangelho da vida, seja dentro da igreja, como também no campo político. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância.
extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.